Olá a todos, meu nome é Thiago Campos, sou cofundador e diretor da Stella Gaming e eu também estou na TV Relacionamento. Falar com a Lucilene. Nós vamos continuar no nosso Profissão Saúde, focando na comunicação interpessoal, no relacionamento entre as pessoas, para uma melhora até da saúde, né? Da saúde. Você também é coach, né? Você fez psicopedagogia, né? E você é coach. E você também fez programação neurolinguística, né? Como que todos esses, vamos dizer, atributos seus você consegue encaixar na melhoria da comunicação interpessoal, comunicação profissional, enfim, uma melhoria do gerenciamento dos sentimentos também, melhorando o estresse? Exatamente. Para mim, tudo parte do autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, melhor eu convivo com o mundo que me cerca. Eu consigo controlar ou gerenciar as minhas emoções. Não dá para a gente abrir mão, descartar as nossas emoções, porque todas elas são úteis em algum contexto. Se nós soubermos utilizar cada uma das emoções, a gente se sai muito bem. Eu gosto do comportamento humano, então a minha abordagem, quando eu fiz a minha primeira certificação em coaching, eu me certifiquei em Integrative Systemic Coaching, que ele integra coaching propriamente dito, a PNL e constelações sistêmicas, que são 3 temas voltados para a pessoa, para o autoconhecimento, para uma visão mais ampla do mundo que me cerca e do meu mundo interno também. O coaching, ele tem foco em metas e objetivos, enquanto a programação neurolinguística é o autoconhecimento propriamente dito, e ela trabalha fortemente nossas crenças e valores. Quando eu paro para pensar, que tipo de crença que eu tenho? Essa crença me mobiliza, essa crença me acorrenta, ela me estimula, impulsiona, eu preciso pensar que tipo de crença é essa. E aí eu posso fazer uma ressignificação dela e colocar uma coisa melhor no lugar, para que eu possa gerenciar exatamente o meu estado emocional e conviver melhor com os outros. Já a constelação, ela é uma abordagem psicoterapêutica muito, mas muito interessante, porque a gente consegue entender aqueles padrões repetitivos, de onde é que vem, onde que eu aprendi isso, e às vezes eu nem tenho ideia que vem da minha ancestralidade, mas de muitos, muitos anos que se passaram. Quando eu entendo de onde vem esse meu comportamento, aí eu tenho escolhas. Eu posso continuar honrando a pessoa, levando aquele comportamento comigo, ou simplesmente desfazer desse comportamento e assumir as rédeas da minha vida. É por isso que a junção, a união de todas essas abordagens que são de minha especialidade, elas ajudam a pessoa a ter um centro, a gerenciar melhor a sua vida, a entender a si própria e entender o outro também. Aí fica muito mais fácil. Coaching, a constelação sistêmica e também PNL, né, levam a esse autoconhecimento, né? O que a gente fala também muito disso são crenças limitantes, né? Essas crenças limitantes, elas podem vir, ou acredito, não sei, você vai me esclarecer, que elas vêm lá de trás, não? Essas crenças limitantes, você tem que procurar de onde elas vêm, né? A origem delas, quais são as causas? A gente começa aprendendo com nossos pais. Qual é o conhecimento que os nossos pais têm, o que eles aprenderam com os pais deles? E aí vai, por isso que vem em cadeia. E os nossos pais aprendem a ser pais depois que se tornam pais. E a gente aprende tudo aquilo como se fosse verdade. Vamos pegar uma crença bem corriqueira que as pessoas normalmente falam. Eu me lembro, ia pedir uma moeda para minha mãe, ela está pensando que dinheiro dá em árvore?
Isso é muito interessante. Então aí a gente já cresce com aquela coisa da escassez do dinheiro. Sim. E Olha aí só que começa. interessante, gente. E a escassez de dinheiro gera estresse. Uhum. As pessoas, quando a gente olha para a economia hoje, em que as pessoas estão preocupadas se vão conseguir pagar o boleto no final do mês, isso gera um estresse. Estressados gera problema no ambiente de trabalho, que começa a cometer erros, começa a baixar a produtividade. É em cadeia, a coisa vai acontecendo em cadeia. Nós somos isolados, né? A gente não liga uma chavinha e funciona bem aqui, funciona bem ali e tal. Então a gente é um todo que sofre pressões e sofre do meio externo, né? Então a gente tem os problemas internos, enfim. Essas crenças limitantes são muito interessantes, né? Porque a pessoa ela passa, vamos dizer, a se considerar, vamos dizer, né? Ou se conformar, ou se coadunar, ficar, né? De acordo com algumas coisas pré-determinadas, algumas crenças, né? Como se libertar disso? Parece que é tão natural, porque a gente não se dá conta que vive nesse ambiente de crenças. Eu gosto de fazer uma analogia com o peixe. O peixe não sabe que ele vive dentro da água, para ele é uma situação comum. Assim como nós vivemos dentro das nossas crenças, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E tem crenças que são bacanas. A crença de, quando eu vou me deitar, eu acredito que eu vou acordar no dia seguinte. Sim, eu acredito, é muito bom isso. Isso é maravilhoso. Eu acredito que eu posso fazer algumas coisas. Sim. O problema da crença é quando eu acho que eu não consigo. Então, de repente, vem aí, eu estou no ambiente corporativo, aparece uma oportunidade de ser promovida. Eu olho para aquela posição e falei, não, eu não estou pronta para ir. Então, eu tenho uma crença de incapacidade. Sim. E isso também leva a gente para um outro lugar de estresse, de impotência. Os sentimentos que vêm assim, eu preciso me preparar mais. Ou, de repente, tem eu e uma outra... De baixa valia também, né? Sim, baixa autoestima. Não, baixa autoestima, baixa valia. Baixa valia, olhar para a colega do lado e achar que ela é melhor do que eu. Agora, comparada a quê? Então, são os sistemas de crença, a forma como eu fui criada, de repente, eu trago comigo essas experiências de sempre olhar para o outro como ele é melhor do que eu. E eu me sinto aquele mosquitinho, aquela pessoa que ainda não está pronta para dar o próximo passo. Isso gera problema emocional na gente, porque... como é que eu vou sair desse ciclo? Isso é muito interessante. Como vamos sair desse ciclo? Sim, aí a programação neurolinguística tem. Então. Dependendo do caso, tem que buscar terapia mesmo. Porque eu, enquanto uma estudiosa de comportamento humano, meu foco são metas e objetivos. Eu quero ajudar o meu cliente a alcançar o objetivo que ele quer. Desenvolvimento humano. Através dessas suas ferramentas. Exatamente. Né? Agora, com essas ferramentas, eu consigo identificar aquilo que a pessoa não fala, que é o que está na comunicação não verbal. Aí eu consigo, pelo tom de voz, pela postura, pela reação da pessoa a uma pergunta, eu começo a imaginar que ali tem uma possível crença limitadora. Aí eu começo a interrogar mais ainda a pessoa até ela chegar naquele ponto. Então, quando a gente descobre, nós vamos trabalhar a ressignificação dessa crença. Nunca jogamos nada fora, porque essa crença, de alguma forma, me trouxe até aqui. Sim. O que é bom nessa crença? A primeira coisa que eu pergunto à pessoa, não tem nada bom? Eu falei, tem sim. Vamos descobrir qual é a intenção positiva por trás dessa crença. E uma vez identificado, aí sim a gente pode mudar essa crença para colocar uma crença mais poderosa, aquela que impulsiona a pessoa a seguir adiante. Substituir, né? Substituir, tentar substituir. É verdade, como uma crença limitante ou alguma coisa, uma baixa valia, tudo, a pessoa não vai conseguir, vamos dizer, um desenvolvimento satisfatório, nem na vida pessoal e nem na vida corporativa. Exatamente. Ela vai sempre se esconder atrás de algum elemento que ela nem sabe o que é. Por que eu ajo dessa maneira? Falta coragem? Falta coragem, falta conhecimento. Autoconhecimento. É o autoconhecimento. Às vezes ela não é nem a questão da coragem. Que você olha para a história da pessoa, ela fez tantas coisas na vida, fala que falta de coragem não é. É de autoconhecimento. É dela não parar, aquela paradinha estratégica,
de olhar para dentro e entender por que eu fico irritada quando alguém fala alto perto de mim. Isso tem algum motivo. Por que eu fico feliz quando eu estou preparando a minha mala de viagem? Então, essas reações da gente, entender o que me faz feliz, o que me faz triste, o que me deixa desapontada, porque se eu observo o que acontece no meu entorno e eu entender de onde que está vindo isso, eu consigo reorganizar, eu consigo voltar para o lugar aonde eu deveria estar. Todos nós estamos nessa vida aqui para sermos felizes. Por que será que a gente teima em não ser feliz? E essa reorganização, é claro que ela vai trazer menos estresse, mais satisfação pessoal, né? Mais realização, que é o que a gente sempre, que a gente busca, né? Nós buscamos. Eu estava lembrando de uma amiga que você estava falando da baixa valia, mas assim, vê, pessoas que fizeram, realizaram e não conseguem chegar no ponto A. Isso lá atrás, né? Ela tinha se formado em engenharia civil na Mauá, uma ótima faculdade. Aí ela ligou para mim e falou, olha, apareceu um emprego, assim, grande, uma coisa para construir coisa grande. Eu falei, vai! Ela falou, não, e se o negócio cair por falta dos cálculos? Olha isso. Então, olha só, ela tinha acabado de fazer a faculdade, ou seja, tinha conhecimento. Eu falei, sabe o que você faz? Pega um professor no início para ele te dar um empurrão para você, porque você acabou de fazer, tá certo, acabou de se formar, tá meio insegura, tudo, mas você fez a faculdade. Então ela falou, e se a coisa, essa estrutura cair? Olha só, ela tinha acabado de fazer uma faculdade, mas ela era uma curiosa que estava tentando fazer erguer um galpão, né? Não é um emprego assim, bom, etc., para estruturas grandes. Eu falei, vai, minha filha, mas é oportunidade. Então, você vê, eu estava lembrando, você falou isso, eu lembrei na hora dessa crença limitante, quer dizer, uma pessoa que fez, capacitada, mas que por um outro motivo, de uma inteligência, também queria falar com você de inteligência emocional, porque tem muitas pessoas, Lucilene, que têm capacidade cognitiva, inteligência e não chegam lá, porque tem falta de inteligência emocional. Exatamente. E se a gente olhar isso no mundo corporativo, em especial no papel de liderança, o líder, ele é o espelho da equipe dele. Se ele não tem gerenciamento das emoções, ele vai criar um time muito estressado e não vai conseguir dar resultado. Eu parto de 3 princípios da liderança. O primeiro é liderar a si, liderar o outro e liderar o negócio. Então, primeiro, se eu não tenho autogestão, se eu não consigo cuidar da minha saúde, de ter o meu espaço de desenvolvimento, do conhecimento, cuidar dos relacionamentos, eu vou ser uma pessoa que vou deixar um ambiente muito tenso. Eu preciso entender que depende de mim, não do outro. E que eu, enquanto liderança, sou espelho para a equipe. Qualquer coisa que eu fizer vai respaldar neles. E é tão incrível como numa equipe as pessoas aprendem a ler o chefe, o líder, mesmo que ele não fale nem bom dia. Especialmente se é aquele líder que chega e fala bom dia para todo mundo, cumprimenta um e outro, e de repente tem um dia que ele entra sorrateiramente em sua sala, se tiver a sala, ou senta, todo mundo nota e vai ficar preocupado. Aí tem coisa. E na verdade não é. Eu me lembro que a minha origem é de banco. Antes de trabalhar com desenvolvimento humano, eu trabalhei num grande banco que foi vendido, e você imagina como que é o controle emocional durante a transição. Aí teve um colega meu que a equipe dele ficou apavorada. Tinha gente chorando pelos cantos. Chorando pelos cantos. Entrava no banheiro e chorava. Era uma loucura. E eu sei que esse colega, ele entrou na sala dele, por uma semana ele ficou mais quieto, e a turma falou, vai vir demissão por aí. Até que um mais corajoso foi até ele e perguntou, conta logo pra gente o que está acontecendo. Ele, o que está acontecendo? Cara, você mal fala bom dia pra gente, então tem coisa vindo por aí. Vai ter demissão, não vai? Ele, não, ninguém falou sobre demissão ainda. A gente sabia que em um momento ou outro ia acontecer, mas naquele momento especificamente, não. Ele estava com um tremendo problema pessoal. Nada tinha a ver com o ambiente de trabalho, mas quem estava com ele fez a leitura, tem problema aqui e a consequência vem para nós. Então é assim,
A liderança precisa gerenciar muito bem as emoções. E como é que ela vai fazer isso? Ela tem que ter aqueles momentos, eu comigo mesma, que é fazer um relaxamento, uma meditação. Fala meditação para essa gente, eles ficam falando, imagina meditar? Fala, não é. Se você pegar 5 minutos por dia e colocar atenção na respiração, isso já é uma grande coisa. Por quê? A respiração é vida. A gente se conecta com o agora. A preocupação, ela vem do passado, de coisas que eu não resolvi, ou do futuro, que eu não sei se vou conseguir resolver. Aqui e agora é o presente que eu tenho. Eu preciso viver esse momento. E quanto mais eu fico preocupada com o futuro, mais estressada eu vou ficar. Porque vem a ansiedade. Não pode resolver, né? É uma pré-ocupação. Pré-ocupação. Pré-ocupação, como o nome já disse, você está se ocupando antes, né? Antes. E sem conseguir resolver, o que é pior. E segundo consta, 95% das nossas preocupações nunca vão acontecer. Então a gente fica preocupada à toa. Isso é Deus. O que você me diz desses líderes tiranos que acham que a tirania, que vamos dizer, sabe, botar sob o tacão, a equipe sob o tacão, vai dar resultado para a empresa e tal? Pois é, dá resultado imediato e a rotatividade é grande, pelo medo. Só que a rotatividade é grande, é o tipo de liderança que não consegue reter um talento. Porque no primeiro convite, esse bom profissional que eu tenho comigo, vai embora. Vaza, vai embora. Ou ele fica dentro da empresa e procura outra área, ou ele vai mesmo embora da empresa. A empresa perde um excelente recurso que custa caro. Recrutamento é caro. E esse recrutamento de bons profissionais demora tempo, dependendo da posição, é de 6 meses a 1 ano para você repor uma vaga. E o que acontece com esses tiranos, vamos colocar assim? Pseudo-líderes. Pseudo-líderes. Líder não é isso, não, né? Não é. Líder não é isso. O líder, ele tem que ter uma visão muito mais ampla. É a visão sistêmica que eu acredito. Ele tem que enxergar o negócio como um todo, não é só a minha área. Ele tem que enxergar cada pessoa como ela é. Todos nós somos diferentes um do outro. Eu me lembro que eu, quando peguei a minha primeira posição de liderança, não conhecia nada de comportamento humano, era ali crua no negócio. E eu achava que todas as pessoas da equipe tinham que ser iguais a mim. E não tem, gente. Não tem nenhum igual ao outro. Ali na equipe, se eu tinha 10 funcionários, 1 ou 2 poderiam ser parecidos comigo. E os outros, cada um do seu jeito. O que o líder tem que enxergar? Qual é a força de cada um que eu tenho na minha equipe? O que eles têm a melhorar e que vale a pena investir? Porque nem todo ponto fraco vale a pena a gente investir nele. Vale a pena eu fortalecer aquilo que eu já sou boa. Então eu invisto muito nisso. Eu amo estudar, eu vivo aprendendo, mas sempre eu estou investindo no que eu já sei, para ficar cada vez melhor. Aquilo que eu não sei e não gosto e não faz diferença no meu negócio, eu contrato alguém para fazer para mim. É simples assim, a gente saber identificar. Identificar os pontos fortes e fracos de cada um, né? Exatamente. E que você pode aproveitar, né? Porque todo mundo vai ter um ponto melhor e um ponto pior, né? Tem, todos nós temos falando da inteligência. Antigamente a gente sofria com essa coisa de medir o QI, e se você não era boa em matemática, você não servia para mais nada. Então, assim, era muito cruel aquela coisa de medir o QI da gente e você descartar. Então, essa parte aqui é boa, essa aqui, a maioria eram descartados. Até descobrirem que cada um de nós tem uma inteligência, que a gente tem domínio sobre ela. Nem todo mundo é o Leonardo da Vinci. É bom em tudo, só aquele homem que me deu, assim, até fui ver a exposição com uma amiga, né, ela olhou para mim e falei, também estou assim, ai, que inveja não, que complexo de burrice, uma olhou para outra, porque o homem fazia tudo. Ele era um gênio. Ele era um gênio. Eu falei, gente, a gente não pode se comparar com ele. Ele fazia tudo, ele inventor, era isso, era aquilo. Eu falei, meu Deus, que complexo de burrice dele. Ela olhando para mim. Ele é advogado, eu sou médico de disfarça. Deixa para lá. Mas uma história dele, com tudo isso que ele cismou que queria trabalhar numa empresa, uma determinada empresa. Fez uma carta de próprio punho, falando tudo o que ele sabia fazer e que podia comprovar. E foi lá, pouca coisa. Chegou lá na empresa, pois não é que ele conseguiu emprego? Organizador de eventos.
Eu acho fantástico. Esse eu não sabia. Tem um livro dele, Aprenda a Pensar com... Não é dele o livro, é Aprenda a Pensar com Leonardo da Vinci. Alguém escreveu, eu não vou lembrar o nome do autor agora, mas o título é esse. Eu amo esse livro, porque ele traz tudo lá do Leonardo e ensina a gente até a desenhar. Eu falei, meu Deus, eu vou aprender com o Leonardo. O negócio é realmente, a programação neurolinguística acho que ajuda muito, né? E com todas as outras ferramentas, né? Mas... Sim, a programação neurolinguística, porque ela tem essa profundidade. Ela tem, assim, para quem quer a formação na PNL, tem o primeiro nível, que é o Practitioner, o segundo é o Master Practitioner, aí sim você mergulha fortemente nas crenças. Você entra lá, foram 9 dias de imersão que eu passei por ele, falei, meu Deus do céu, acho que eu não tenho mais crença nenhuma, engano. As crenças, elas funcionam como um emaranhado. Sabe o novelo de lã da vovó? Que o gato vai lá. Você fica, você vai tirando casca, tirando camadas. No final você ainda tem lá no ainda âmago, tem. Você tem uma puxa a outra. Aquela coisa, né, incrustada. Incrustada, né? Exatamente. Então, assim, o sistema de crenças, nós somos um sistema de crenças ambulantes. Crenças que nos movem, crenças que nos acorrentam. O segredo todo, quando está passando por coach ou mentoria, é o coach ou o mentor ajudar a pessoa a identificar essa crença e mudar esse padrão. Se é uma coisa muito forte, aí sim a gente recomenda que procure um terapeuta, um psicólogo ou um psicanalista. Depende do ponto que a pessoa, da origem, que ela mais ou menos sabe. Quando a gente vai lá, identifica, isso aqui é uma situação para ser trabalhada, ela até sabe quando começou. Se não, pergunta para a mãe, pergunta para alguém da família. Você identifica, você expõe, né? Sim. Mas você pode continuar trabalhando junto, né? Claro, sim. Eu sempre já tive clientes que estavam fazendo a terapia, aí começa com as técnicas do coach, da PNL, ela fala, nossa, mas está indo rápido aqui, mais rápido que na terapia, acho que vou parar. De jeito nenhum. A terapia tem todo o sistema, a fundamentação para trabalhar você na essência. Ela vai lá na causa. Aqui você identificou, o que você identificou comigo, leva para a terapeuta, para ela te ajudar. Isso é elemento que você leva e ela vai poder te ajudar com isso. Então, assim, dá para caminhar junto. Certo. Eu não sou terapeuta, não é minha área, trabalho com comportamento humano. Certo. Então, dá para fazer uma boa parceria junto com os psicólogos. Certo. Mas há casos que você, vamos dizer, consegue trabalhar de forma isolada, naquele caso. Resolve. Por exemplo, que eu falei aqui da crença sobre dinheiro. Dá para trabalhar tranquilamente. Esse dinheiro, como é que não dá em árvore? Né? Dinheiro não dá em árvore, menina. Porque pensa que meu dinheiro é capim também. Pensa que dinheiro é capim? Dinheiro não traz felicidade. Não é. Olha, gente, não é bem assim. Então, essa aqui é a primeira, essa é fácil. Dinheiro não traz felicidade. Aí eu olho bem para a pessoa, tira ou não? Dinheiro traz felicidade. A gente começa a fazer a gente começa a brincar com a crença, até chegar no ponto da pessoa refletir mais profundamente. A pergunta é, onde você estaria hoje se você pensasse diferente? E assim, se você não tivesse medo, onde você estaria? A gente faz tipos de perguntas para a pessoa colocar, entrar para dentro, o pleonasmo aqui, né? Mas é isso mesmo. É fazer uma introspecção, ela entrar mesmo para dentro de si. Esse mundo oculto que nós temos aqui, que é uma caverna, que a gente não tem ideia do que tem aqui dentro. Tem pérolas, tem joias e tem monstros. Nós temos que aqui, às vezes eu não conheço nem as pérolas que eu tenho aqui dentro. Aí vale a pena entrar, fazer essa imersão, identificar lá, é monstro, o que eu posso fazer com esse monstrinho? Eu tenho uma pérola aqui, uma joia que eu posso enfraquecer esse monstro. A ideia toda é enfraquecer a crença e colocar uma outra melhor para eu me habituar, criar novos hábitos. Porque todo mundo tem, como se diz, o seu lado sombra, os seus monstros, né, as suas fantasmas, né, e os seus poderosos, né? É do ser humano, não tem como, né? Então, o seu trabalho é tirar isso de dentro, né, da pessoa, é um trabalho muito bom, quer dizer, é levar para a pessoa a se autoconhecer. Isso é uma coisa muito essencial. Isso. É o despertar do outro, que a gente
costuma, nós coaches, a gente não vai resolver o problema da pessoa. Nós vamos ajudá-la a descobrir como resolver aquele problema. Uma vez que eu aprendo sobre aquela situação, aprendi está aprendido. Então não é Aliás, uma coisa. ninguém, né? Nem o psicólogo, nem o psiquiatra, ele não vai, o psicólogo também, o psicoterapeuta, ele vai mostrar caminhos. Exato. Mostrar caminhos, ele não vai resolver, obviamente não. E é isso daí. É uma coisa muito, muito, muito interessante para a vida de todo mundo, seja na família, seja que a pessoa não trabalhe, está dentro de casa, tá? Ela está com a sua família, com os seus problemas ou não, enfim, ou está no corporativo e em casa também, que lógico, todo mundo tem a sua casa para olhar, vamos dizer, sua família que traz problemas, você leva problemas para eles, enfim, essa coisa interpessoal e que tem que aprender a conviver melhor, né? Quer dizer, trazer uma convivência mais harmônica, né? Para a pessoa própria, para si próprio e para os outros, né? No entorno, né? Quando eu mudo um comportamento em mim, ele reverbera, o ambiente muda também. Infelizmente, nós não temos o poder de mudar o outro. Mas quando eu mudo a mim mesma, eu mudo o mundo, como já dizia Mahatma Gandhi. Seja a mudança que você deseja ver no mundo. E isso é muito sábio, é verdade. Eu não tenho a capacidade de mudar o outro, mas eu posso identificar e tentar mudar mesmo, né? Algo em mim. Criar bons hábitos. A pessoa, quando ela está nesse momento de estresse ou com as emoções muito afetadas, ela precisa dar um passo atrás. Ela começa a observar a sua respiração e a dos outros. Como liderança, além de entender o meu estado emocional, eu preciso também entender o estado emocional dos outros. É tão interessante que tem empresas que colocam um lugar, um espaço de check-in, colocam um quadro com os emojis. Cada um que chega vai lá e escolhe o emoji do seu estado emocional. E ao longo do dia, ele vai trocando. É muito interessante, porque assim todos têm uma noção de como está o ambiente. Você vai para uma reunião, se conseguiu resolver tudo, chega com um sorrisão. Está todo mundo com carinha triste e fala, não, vamos ter reunião hoje. Está todo mundo assim, com aquela cara assim. Se foi uma reunião suspende tudo. Se foi uma reunião tensa, coloca o emoji da tensão. Alguém vai te acolher naquele momento. O que é legal é isso, que as pessoas vêm cá. Aquele emoji ali, o que aconteceu? Você quer falar agora ou podemos falar depois? Eu tenho esse espaço de acolhimento, de entender o momento do outro, entender o meu momento. E o que eu deixo aqui para a audiência é sempre fazer uma pergunta de autoavaliação. Em uma escala entre 0 e 10, como você se autoavalia emocionalmente agora, neste momento? Se você foi honesta e deu uma nota acima de 8, vai fazer uma pausa, respira. Ou chama alguém para conversar, que às vezes uma escuta ajuda muito. Aí fica muito legal. Esse trabalho de coaching, de desenvolvimento humano, aliado à programação neurolinguística, é essencial na vida pessoal, na vida corporativa, enfim, para todo mundo. É um trabalho muito gratificante, eu acredito. Bastante gratificante. Eu me sinto realizada, porque eu aprendo muito com os meus clientes também. Isso é uma troca, né? É uma troca. Eles vão trazendo coisa, vão levar coisa de vocês. Isso, porque é tão incrível essa coisa do match mesmo. Quando o cliente nos procura, ele sabe que a gente vai ter alguma coisa para referência para ele. E ele está trazendo também algo que eu já vivi, já experienciei, e ele tem um outro ponto de vista. Cada um de nós olha de uma perspectiva. E aí eu aprendo muito com o meu cliente. Estava um jogo de mão dupla, que é muito legal. Eu falei dos 3 PN da programação neurolinguística. O terceiro é o trainer. Ele é mais voltado para quem quer trabalhar com a programação neurolinguística. Então, no primeiro, eu faço o practitioner, que é aquela base do autoconhecimento e reconhecer o mundo que me cerca. O segundo é o master practitioner, que a gente mergulha fortemente em crenças e valores. E o terceiro, para quem quer trabalhar com a PNL ou ser um treinador como eu sou. Então, o trainer da PNL é muito interessante, que junta tudo e me coloca assim em situações desafiadoras para que eu aprenda a lidar com o improviso, com os desafios, com as perguntas difíceis. E aí a gente se prepara
para encarar o mundo. Muito interessante. Você vai ficar os seus contatos, não é isso? E aí, para quem precisar, né? Porque aí você atende empresas e pessoas também, né? Mas mais empresas, como é que é? Mais empresas, eu atendo também, tenho um atendimento individual, eu trabalho com o coaching individual que a própria pessoa me contrata ou a empresa me contrata para trabalhar os líderes deles. Trabalho com formação de liderança na empresa e trabalho também com a mentoria individual e em grupo. Muito interessante. Nós agradecemos demais os nossos internautas. Eu tenho certeza que absorveram esse conhecimento extenso da Nocilene, que é muito interessante. O estresse, gerenciamento também de estresse, de comunicação interpessoal, de ter inclusive a saúde mental, né? Porque nada melhor do que você ter uma boa, vamos dizer, uma boa comunicação, se sentir bem na sua família, no seu trabalho. Isso daí é uma coisa, tudo imbricado, né? Tudo relacionado. E aí ela faz esse bonito trabalho. Eu agradeço, viu, a sua presença. Eu é que te agradeço por essa oportunidade de estar aqui, trazendo essa mensagem para a audiência. E saúde mental, gente, não é um modismo, é estratégico. É estratégico para a empresa e principalmente para você. Então, cuide da saúde. É importantíssimo. Muito obrigada. Obrigada, viu? Tchau, tudo de bom.